Olá pessoal, hoje nós iremos resolver uma questão da UERJ, como eu havia postado na página do Facebook, falando que começaríamos a resolver a questão da UERJ. Então hoje será a primeira questão a ser resolvida, e ela será a questão número 2 do exame discursivo de Química desse ano. Então vamos à questão. Para a realização de movimentos de ginástica olímpica, os atletas passam um pó branco nas mãos, constituído principalmente por carbonato de magnésio. Em relação a esse composto, apresente sua fórmula química, sua função química inorgânica e o número de oxidação do magnésio. Nomeie também a ligação interatômica que ocorre entre o carbono e o oxigênio. Então, galera, antes da gente passar para a resolução em si, percebam duas coisas importantes. Eu coloquei em itálico os comandos da questão. Léo, o que são os comandos da questão? São justamente os verbos que norteiam o que nós vamos fazer. E eu colori, com cores variadas, os objetos desses verbos, ou seja, o que de fato nós vamos ter que mostrar. Perceba que, por exemplo, ele quer que apresente sua fórmula química. Então, ele não quer que construa a fórmula química por meio de uma reação. Então, você pode simplesmente chegar e colocar a fórmula química, que é a resposta perfeitamente correta. E não, por exemplo, mostrar a reação de neutralização como chega lá. Você pode até fazer isso, mas não é isso que ele está pedindo. O que você vai ter que deixar, por exemplo, a caneta no final é simplesmente a fórmula química. Tá bom? Então é importante e legal que você aprenda a fazer isso, pegue o ritmo, o hábito de fazer isso, porque vai facilitar muito sua vida e você nunca mais vai esquecer, pelo menos não de propósito, de responder a um item de uma questão. Principalmente as questões de vestibular que são complexas e que pedem muitas coisas. Ok? Vamos lá para a primeira, a resolução dos dois primeiros itens. A fórmula química e a função inorgânica. Tá, a fórmula química. Pelo próprio nome do composto que foi dado, quem já está bastante ligado em nomenclatura já saca de primeira qual é a fórmula química e a função inorgânica, mas a fórmula química já não é algo tão óbvio. Mas percebe que é carbonato de magnésio. E se você assistiu a aula de sal, nossa, você lembra que, você vai ter notado, que quando a gente coloca essa terminação ato, é porque veio de um ácido que terminava em ico. Tanto que a dica que eu dava naquela aula, para você memorizar isso, era bico de pato. Esse ico e o ato, ou seja, o ico se torna ato. O ato era ico. Logo, esse sal, pelo menos a parte do carbonato, veio do ácido carbônico, que é o ácido onde o carbono tem o seu maior NOx possível, mais 4. A fórmula dele é H2CO3, do ácido carbônico. Eu não vou explicar como é que se chega nessa fórmula, porque o NOx é mais 4 no carbono dele, porque isso já está muito bem explicado na aula de ácido, e eu quero que esses vídeos de resolução de questão, eles não sejam longos, que nem os de aula, que não durem 10, 15 minutos, eu quero que durem 5, 7 minutos. Para que vocês se entusiasmem mais a ver, porque é uma coisa rápida, aprendam bastante, vejam quais são suas fraquezas e quais aulas de fato vocês precisam rever, estudar, tá? E um último comentário, magnésio é H2A, tendo NOx fixo mais 2. Então percebe que para chegarmos ao carbonato de magnésio, que é o sal, que é o composto, entreguei a resposta também, que é o composto em questão, precisamos unir o ânion do ácido com o metal em questão. Ou seja, nós precisamos unir esse CO3 menos 2, que surgiu com a saída do H2, de 2 hidrogênios, com Mg mais 2. Percebe que a carga ela tem módulo igual, menos 2 e mais 2. Qual é o módulo disso? 2. Então, quando nós formos unir essas duas coisas, ninguém vai ficar sobrando. Vai ficar justamente, um está dando mais 2 elétrons, o outro está recebendo. Então, vai ficar simplesmente MgCO3. E essa é a resposta do item A. Item A aqui eu creio, porque lá eles não dividem em item A. Mas para facilitar, a questão de organização. Agora o item B, que eu já havia entregue, se você querer, mas vamos explicar como é que a gente chega nisso, se você não tiver com isso tão claramente na sua cabeça. Perceba que simplesmente pela nomenclatura é possível já identificar a função inorgânica. Sal. Por quê? Porque se tivéssemos um ácido, seria chamado ácido bórico, ácido... E até por isso, e se fosse ácido bórico, ele não ia pedir a função inorgânica, porque seria óbvio demais. Ácido. Se fosse uma base, hidróxido de sódio, talvez aí ele até pedisse, porque não é tão óbvio quanto ácido. Tá? Então, sais
tem essa nomenclatura. Alguma coisa de alguma coisa. Somos únicos. A única função inorgânica que tem esse tipo de nomenclatura. Tá bom? E uma explicação mais teórica, por Arrhenius, um sal neutro é um composto que não apresenta íons H+, nem hidroxilas, ou seja, OH-, que é justamente o que temos em questão, MgCO3. Não tem nem H+, nem OH- ali. Letra C, o nóxido do magnésio, que já havia sido respondido, mas vamos responder novamente. Sendo da família 2A, ou seja, a família dos alcalinos terrosos, o magnésio apresenta NOx fixo, mais 2, sempre, invariável. Vamos para o último item, a ligação interatômica entre carbono e oxigênio. Se a gente lembrar que o carbono e o oxigênio, ambos, são ametais, ou seja, são elementos que, quando eles se ligam a outros elementos, tendem a ganhar elétrons, nós matamos essa questão. Por quê? Porque existem dois tipos de ligações principais, a iônica e a covalente. Nesse caso, nós teremos uma ligação covalente. Por quê? Porque os dois elementos, ali como está escrito em questão, precisam ganhar elétrons. Logo, eles compartilham os seus elétrons de valência. Então, também não há muito mistério nesse último item. É mais uma questão de memorização ou de entendimento, seja lá o que você chamar. E é uma ligação covalente. Acabou, basta você escrever isso. Você não precisa escrever esse texto que eu escrevi. Eu escrevi porque esse vídeo é um vídeo educativo, então uma pequena complementação teórica às vezes é melhor para ajudar e simplesmente não chegar a escrever ali ligação covalente. Tá bom? E para terminar o nosso vídeo, eu só vou ler essa última observação. Seria possível que outros itens fossem cobrados, tais como geometria molecular, reação de formação do sal, que seria justamente a neutralização total entre o ácido carbônico e o hidróxido de magnésio, entre outros itens. Só para frisar que, conforme nós fomos resolvendo as questões antigas de outros anos, vocês vão perceber que as provas se parecem muito. É o mesmo tipo de questão, mas os itens variam. Sempre ele vai pedir algumas coisas sobre um composto, só que nem sempre são as mesmas coisas. Então não adianta você simplesmente decorar a ligação covalente, a ligação iônica, nome, porque vai chegar na prova que você for fazer e pode ser que isso não caia, mas é muito importante que você saiba isso. Mas é muito importante também que você saiba o máximo possível, porque uma prova de vestibular é justamente isso. O objetivo dela é testar o quanto você aprendeu. E nesse aspecto, ela pode cobrar o quanto ela quiser em relação àquela matéria. Então é vital que vocês estudem o máximo possível, aprendam o máximo possível, decorem o máximo possível, seja o que for. Mas o vestibular é muito importante. E é importante, até quem está indo para o quarto ano que vem, se possível, já começar a estudar, dar uma estudada nessas férias, que vai ajudar muito vocês. Pode parecer chato, mas vocês vão se aliviar quando vocês virem o nome de vocês lá na lista dos aprovados, os seus familiares, seus amigos. Vai ser muito bom. Então, galera, paramos por aqui. Até a próxima aula. Até a próxima questão. Esperamos que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. Qualquer dúvida é só comentar. Se possível, se vocês puderem dar um like, se inscrever, divulgar para os amigos que estão precisando de uma ajuda. Tá? Muito obrigado. Até a próxima. Bons estudos.